fazer resumos à mão, ler em voz alta, reassistir vídeos, criar flashcards ou transcrever aulas. Bom, essas são algumas das técnicas de memorização mais utilizadas. E talvez você mesmo já tenha recorrido ou ainda conte com algumas delas, seja na escola ou até mesmo no seu trabalho. Esse ato de tentar memorizar e decorar tem sua importância durante os estágios de aprendizado e inevitavelmente vai te acompanhar ao longo da vida. Nós, como seres humanos limitados, não somos capazes de dominar e nem de compreender todas as coisas que existem nesse mundo. Por isso, o recomendado é escolhermos ali alguma área com maior afinidade e buscarmos nos especializar nela, sempre tendo em mente que vão existir inúmeros assuntos que não teremos tempo ou sequer a necessidade de compreender profundamente. E para esses casos, basta uma rápida leitura na Wikipédia ou alguns minutos aqui no YouTube. Mas, uma vez que você definiu as coisas que quer de fato entender e se aprimorar, seja para se tornar um pesquisador renomado, um bom aluno ou um profissional bem remunerado, depender somente dessas tais técnicas de memorização podem e vão acabar te atrapalhando, consumindo muito do seu tempo e até mesmo limitando o seu raciocínio, te tornando apenas uma pessoa genérica, que só sabe repetir aquilo que lhe foi passado por terceiros. E por mais que você até tenha um diploma, isso não prova nada. Você ainda pode ser uma vítima do conhecimento superficial. E a culpa disso, em partes é do atual sistema desestimulante e engessado de ensino, mas é principalmente culpa sua por apenas copiar ao invés de assimilar. E é aí que entra o nosso protagonista de hoje, o personagem Glenn Haddars, um professor substituto, folgado e sonolento, que rouba lanche, assedia suas alunas e sempre está atrasado para as aulas, aparentando se preocupar somente com o seu bem-estar e pouco se importando com a sua imagem e status social. Apesar dos infinitos defeitos desse cara, na minha humilde opinião, esse é simplesmente um dos melhores professores já representados nos animes. Não apenas por ser engraçado e estiloso, mas por ter as qualidades mais importantes para o indivíduo que ocupa a função de educador, que são sinceridade, observação e didática adaptável. Feita a introdução, vamos começar a destrinchar alguns dos métodos, conceitos e recomendações presentes no anime Akashic Records, que podem mudar para sempre tanto a sua forma de estudar como a sua forma de ensinar outras pessoas. Começando então pela primeira interação entre o professor e a sua turma. O conceito de autoestudo é apresentado já no primeiro episódio da obra, onde o Glenn apenas manda a real sobre a verdadeira e única forma de se dominar o conteúdo, que é através do conhecimento adquirido pelo esforço do próprio interessado, ou seja, a vontade de aprender do próprio aluno. Tá, parece algo bem óbvio, mas a realidade é que as pessoas se apegam muito a explicações de terceiros e deixam de buscar e raciocinar por conta própria. Se você está ou pretende ir para o ensino superior, já vai aqui um grande alerta. Apenas assistir a todas as aulas, revisar os slides e se preparar para as provas não vão te tornar qualificado para a área que você escolheu. Isso aí é uma grande ilusão. O tempo de interação dos professores é curto, o sistema de ensino das instituições preza por uma grade curricular genérica e compacta, e cerca de 70% das matérias são apresentadas em suas formas mais superficiais, pois o objetivo acaba sendo de dar uma visão geral sobre os conteúdos, o famoso overview, e não uma abordagem detalhada e minuciosa. E por mais que isso não seja errado, o que acaba acontecendo é que indivíduos são formados com habilidades de interpretação e abstração extremamente rasas. Então, se você quer ser referência em uma área de conhecimento, o único meio para isso é o autoestudo.
質問が。なんだ。先ほど紹介してくれた連語の呪文なんですが、その共通語への翻訳がよくわからなくて。ああ。俺もわからん。すまんな。自分で調べてくれ。Bom professor sempre vai instigar a sua turma a realizar atividades e estudos extras ao plano de ensino programado. E precisa ter humildade o suficiente para admitir que não tem todas as respostas, além de entender bem os diferentes tipos de pessoas que compõem a sua audiência. E isso vemos o Glenn fazer com eficiência ao longo da obra. Se você acha que a mesma aula funciona para diferentes públicos e vai impactar a todos os ouvintes da mesma forma, então você claramente não representa o pensamento de um bom instrutor. Cada pessoa assimila melhor as informações de uma forma diferente, e o ideal seria existir uma didática de ensino personalizada para cada tipo de aluno. Ou seja, um professor para cada pessoa, o que infelizmente é inviável. Por esse motivo, a prioridade das instituições de ensino deveria ser a de ensinar o aluno a como estudar aquela matéria que está sendo lecionada, e não a de passar o máximo de informações possíveis como vem acontecendo. Para a maioria dos casos, não são os professores que vão te ensinar, é você quem precisa se ensinar. E o conteúdo ministrado em sala de aula deverá ser utilizado de forma complementar, e não como algo absoluto, definitivo e 100% verdadeiro. A realidade é só uma. Escolas e universidades servem mais como um guia de estudos do que de fato como um ambiente de qualificação. O mais importante não é o tempo de convivência que você tem com as matérias, ou a quantidade de anotações que você escreveu à mão, e sim o que é de fato aprendido através do autoestudo. E é nesse ponto que os universitários se perdem, pois gastaram mais tempo memorizando e copiando do que de fato raciocinando sobre como aqueles assuntos apresentados em aula realmente funcionavam e como eles interagiam com o mundo à sua volta. Não entendam errado, o ensino superior é extremamente importante e confere muita vantagem quanto ao acesso e à organização das informações. Porém, se o aluno não entender a forma correta de estudar e melhor aproveitar essa vantagem, a universidade será apenas um desperdício de tempo e dinheiro. Agora que você já sabe o óbvio, qual a melhor forma de compreender um determinado assunto sem se apegar ao viés de terceiros e aos métodos de memorização? Como é possível entender a lógica por trás das coisas, construindo uma base sólida por conta própria? Na verdade, será que apenas memorizar um conteúdo é tão prejudicial assim? Afinal de contas, um único assunto é composto por uma infinidade de informações e interpretações. É impossível assimilar tudo. Devemos então filtrar algumas coisas e estudar aquelas partes mais relevantes? Ou focar só em resumos e trabalhar com aquele conteúdo ali mais reduzido? Ou será que devemos estudar tudo que for possível que aparecer pela frente? É agora que vamos pedir ajuda novamente ao professor Glenn para entendermos a importância e o poder por trás dos fundamentos. ただ、その前に言っとくことがある。お前らってほんとバカだよな。ずっと授業態度見てて分かったよ。お前ら魔術のことなんも分かっちゃいねえんだなって。 No universo de Akashic Records, as magias são conjuradas através de encantamentos pronunciados. Nada de novo por aqui. A maioria das obras de fantasia tem essa mesma dinâmica. Quer usar um poder? Então pronuncie em voz alta um texto ou uma palavra que esteja associado à conjuração deste poder. É simples. Quem fala mais rápido ganha o duelo. E uma boa forma de medir o quão forte é um mago seria através da sua capacidade de memorizar textos. Afinal de contas, um mago que se lembra de mais encantamentos tem um maior repertório de magias e, consequentemente, é mais poderoso, correto? Errado. Dentro da escola de magia do Império de Alzano, os alunos eram ensinados a apenas decorar os encantamentos. No conhecimento geral, cada encantamento tem a sua versão original, podendo chegar a 7 ou 8 palavras, dependendo da complexidade,
e às vezes alguns desses podem ter versões resumidas, com cerca de 3, 4 palavras. É uma espécie de atalho que deixa a spell mais básica, mas com cast quase instantâneo, o que pode ser decisivo em uma batalha. E a parte explicativa das aulas pelos professores da escola se focava mais em como manipular o fluxo de mana para tornar possível a conjuração dessas habilidades. Mas se você parar para pensar, isso é um conhecimento superficial. Veja que apenas com essa base não é possível nem criar novos feitiços e nem entender a relação direta da pronúncia das palavras com o uso efetivo de mana. E o Glenn quebra a mente dos alunos quando questiona o que iria acontecer caso houvessem pequenas alterações nas frases dos encantamentos que eles tanto conheciam e utilizavam. 微弱な電気を飛ばし麻痺させて行動不能にする護身用の魔術。基本的に呪文は雷星よ試練の衝撃持って打ち倒せの3節。でも実戦においては3節を省略した1節での詠唱をいかに相手より早く唱えるかで勝敗が決まる。じゃあ詠唱の速さにかなりの自信が。おそらく。来世よ試練の衝撃持って打ち倒せ。3節の呪文が4節になると何が起こる？この呪文はまともに起動しませんよ。俺はその失敗がどういう形で現れるかって聞いてんの。そんなものランダムに決まってますわ。ランダム？お前極めたんじゃなかったのかよ。右に曲がるだ。バカな！ありえませんわ。ちなみにこうして5節にすると射程が落ちる。一部を消すと出力が大幅に落ちる。ま、極めたっつうならこれくらいできねえとな。Ou seja, o simples fato de decorar encantamentos limitou a capacidade de modificação e criação de magias. Você pode se perguntar, como nenhum aluno se questionou sobre isso antes? E eu te respondo, foram ensinados e estudaram de forma errada durante anos, se acomodando com o conhecimento comum. E é exatamente isso que acontece no nosso cotidiano. Por vezes, nós mesmos ficamos restritos a recomendações, documentações e interpretações já bem estabelecidas sobre um assunto. E quando nos deparamos com a mínima necessidade de adaptação para resolver ali um determinado problema, nós falhamos. Isso acontece porque sequer consideramos a possibilidade de alterar ou mesmo de criar novos conceitos. E essa rigidez limita a nossa capacidade de inovação e nos impede de explorar todo o potencial criativo e lógico que possuímos. Considere a situação de aprender a cozinhar seguindo uma receita. Vamos supor que você tem em mãos um guia extremamente detalhado, que descreve passo a passo como preparar um determinado prato, listando a ordem das ações, os ingredientes necessários e a quantidade correta de cada um deles. Faça essa receita umas 3, 4 vezes e você terá a sensação de que sabe cozinhar, ou pelo menos que sabe cozinhar o prato que está ali descrito. No entanto, se algum desses ingredientes não estiver disponível, ou a quantidade de pessoas que irão comer for maior ou menor do que a quantidade para o qual a receita foi planejada, apenas ter decorado a receita não vai te ajudar muito aqui. Então, qual é o esquema? Desistir e declarar que é impossível fazer o prato? Bons cozinheiros sabem exatamente a melhor forma de compensar ingredientes em falta utilizando ingredientes equivalentes. E quando isso não é possível, eles sabem tomar a melhor decisão sobre qual prato deve substituir o da receita em questão, melhor aproveitando o que já foi feito e o que tem disponível na cozinha. E quando a porção de uma receita é maior ou menor do que a esperada, basta realizar alguns cálculos de proporção e estimar o tempo de preparo com base em experiências anteriores. Mas isso daí requer prática e o conhecimento detalhado de como cada ingrediente contribui para a composição e preparo do prato. Essa analogia é perfeita e é exatamente aquilo que o Glenn aponta sobre a interpretação e o estudo da magia. Os alunos tinham um bom repertório de encantamentos decorados, mas quando a situação exigia leves modificações ou adaptações, o primeiro pensamento deles era de que isso não era possível, ou talvez existisse um outro encantamento para realizar aquela ação,
quando na verdade era necessário apenas adicionar ou substituir algumas palavras das frases que eles tanto conheciam. Embora você seja capaz de fazer pratos, apenas decorar receitas não te torna um bom cozinheiro. E é a mesma coisa para todas as outras áreas. O que dizer dos programadores que decoraram algoritmos e conceitos de estrutura de dados, e hoje não conseguem criar novas estruturas e nem compreender modificações não muito convencionais, como por exemplo uma skip list? E que tal o pessoal do direito, que tenta memorizar o máximo de leis possíveis e esquece de praticar lógica proposicional e argumentativa? E pensar que o conceito de leis é tão volátil que todos os dias essas estão sujeitas a sofrer de algum tipo de alteração. Ou seja, decorar nem vale a pena nesse caso. Me desculpem, mas vocês estão fazendo tudo errado. O que eu e o professor Glenn Radassa recomendamos é que vocês foquem nos fundamentos. O primeiro passo então é identificá-los. E bom, às vezes eles estarão bem claros, e em outras vocês precisarão fazer um certo esforço, realizar ali uma engenharia reversa dos livros e das explicações dos professores. Uma boa dica para se chegar nos fundamentos de um assunto é se questionar o porquê daquele assunto existir e qual a relevância e os benefícios obtidos por se estudá-lo na atualidade, fazendo algumas perguntas e críticas ao próprio conteúdo. Assim você provavelmente chegará nos mesmos questionamentos que os pensadores e pesquisadores que formularam aquela matéria estavam tentando solucionar lá no passado. E vai entender o porquê deles chegarem a tais conclusões que hoje nós nos baseamos e tomamos por conceitos bem definidos. Adotar essa prática de desconstrução vai te dar uma grande vantagem quando você tiver que adaptar alguma coisa, ao contrário daqueles que apenas decoraram e só sabem fazer Ctrl+C, Ctrl+V. É como se, para construir uma ponte, o pessoal da memorização tivesse apenas peças com tamanhos e formas fixas, onde eles até podem rotacionar e melhor associar elas da forma que quiserem. E isso aí até que funciona bem para os casos mais comuns, previsíveis e básicos. Na verdade, funciona muito bem. Só que quando ocorre algo não esperado, que não foi previamente documentado e não tem uma solução facilmente encontrada ali em algum livro ou vídeo, ou na verdade a resposta ainda nem sequer foi formulada, a utilidade desse grupo decoreba acaba por aqui. Agora vamos pegar o mesmo problema, a mesma situação, só que dessa vez com o pessoal da compreensão, da assimilação. Vamos dizer que eles têm as mesmas peças. E bom, além deles conseguirem resolver as mesmas questões mais básicas apenas com associação e rotação, eles também serão capazes de lidar com as adversidades e o desconhecido, alterando a forma ou até mesmo criando novas peças, caso seja necessário, podendo construir sempre a melhor ponte para cada uma das diferentes situações, aprimorando e escalabilizando conforme as demandas vão surgindo. Isso tudo é possível simplesmente porque esse grupo não está restrito somente às peças básicas e bem conceituadas. Se você domina os fundamentos de algo, você se torna capaz não só de usar aquilo que já foi criado pelos outros, mas também de criar e alterar coisas para resolver novos problemas ou lidar com situações pouco conhecidas. Esse vídeo é um conselho, mas também uma crítica para o estado em que o mundo acadêmico e profissional estão caminhando, e foi necessário um anime de 2017 que nem teve continuação para mim entender o óbvio como estudante. Lembre-se, o conhecimento deste mundo é volátil. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra completamente diferente. Os conceitos são remodelados, interpretações expiram com o passar do tempo, assuntos se tornam irrelevantes, métodos se tornam obsoletos, e no fim o importante é você desenvolver o seu raciocínio e estar preparado para mudanças e adaptações. あなたがグレン・レーダスさんですか。なんで俺のこと知ってるんだよ。私が講師を務めるクライトス魔術学院でもあなたのことは噂になっていますので、アルザーの帝国魔術学院に突如現れた期待の新人講師、
習得呪文数を競う昨今の詰め込み魔術教育に反し、呪文を根本的に理解し実践に生かすことに重きを置くなかなか珍しいタイプの講師だとか。